Olá, vamos identificar uma integral por partes. Então, nós temos integrais que possuem duas funções diferentes. Nesse caso, nós podemos ter logarítmicas, inversas, algébricas, trigonométricas, exponenciais, duas a duas. Então, nós vimos na aula que a integral de uma função UdV é igual a u vezes v menos a integral de v de u. Então, nós temos que u é uma função de x e a função v, então, também uma função de x. Então, temos o exemplo aqui da integral de x vezes ln de x em função de x. Então, nós temos uma palavra-chave que vai conforme a sequência do que aparece, a sequência na ordem que aparece a função. Então, se eu tiver uma logarítmica, ela vai aparecer uma logarítmica e uma algébrica, como nesse caso, ó, logarítmica e algébrica. A primeira função que aparecer do Liat é a u, e a segunda, então, é a função dv. Então, observando nesse caso, nós temos que vamos colocar aqui, que a função u que aparece primeiramente é a função logarítmica. Então, primeira função do Liat. Então, log de x. E a função, então, aqui é a primeira que aparece. Então, é a minha função u. E a segunda, então, dv, vai ser a minha algébrica, que é x. X polinômio, né? Forma algébrica. X, então, é a segunda. Nesse caso, então, x dx é a minha função dv. Aqui, nesse caso, nós vamos ter x vezes tangente na menos 1 de x. Então, nesse caso, o que vem primeiro? Eu tenho que vem a inversa primeiro, então, a minha u é a função inversa, tangente na menos x, e depois, como segundo, então, dv é a algébrica, que é x. Então, a função inversa, trigonométrica inversa, e depois, então, em x. Nesse caso, nós vamos colocar, então, como u a minha função tangente na menos 1 de x, e a função, então, dv vai ser, então, x dx. Então, nesse caso, nós temos duas funções diferentes e, então, eu já tenho quem é minha u, quem é minha dv. Então, logo, é só usar, então, a fórmula, né, por partes.